Olá, professor Silveira. Eu vou estar apresentando nosso trabalho que foi feito através do artigo Computação em Nuvens e Virtualização. Eu sou Lincoln Silva de Oliveira. Minha equipe é composta também por Adriana Nascimento e Rafaela Guedes. Vou dar início aqui à introdução. Apesar de muita gente não fazer ideia do que é a computação em nuvem, está em todo lugar já, desde o e-mail que a gente acessa todos os dias, o YouTube, Facebook, tudo está armazenado em nuvem. Hoje em dia é a maior plataforma já utilizada por empresas e até mesmo por usuários, a computação em nuvem. Também vou falar sobre uma vantagem tecnológica que traz muitos benefícios, que é a virtualização. A gente achou um vídeo interessante sobre a computação em nuvem que explica bem resumidamente o que é a computação em nuvem, então vou estar apresentando esse vídeo. Você já deve ter ouvido falar sobre computação em nuvem, mas você sabe como ela funciona e quais são as suas vantagens? Antigamente você não conseguiria sequer editar um texto se não tivesse um software rodando no computador. Hoje tudo pode ser feito pela internet, sem necessidade de instalar nada. Quando você acessa sua conta no Google, por exemplo, pode usar diversos serviços armazenados na nuvem. Seu e-mail está na nuvem, sua conta no Facebook também. Esse vídeo do YouTube que você está assistindo agora também. Eles estão hospedados em algum lugar do planeta, nisso que ganhou o nome de nuvem, e você pode acessá-los de qualquer parte do mundo sem dificuldade. Fazendo uma analogia, guardar seus dados na nuvem é a mesma coisa que você faz com seu dinheiro. Normalmente, você deposita num banco que guarda tudo com segurança para você. A nuvem é a mesma coisa. Você deixa de guardar os dados num HD caseiro e passa a deixá-los no lugar mais propício, mais seguro. Hoje, diversas empresas oferecem serviços de armazenamento na nuvem e não interessa a localização física deles. Seus documentos podem estar em servidores que ficam na sua cidade ou até mesmo do outro lado do mundo. Então, financeiramente fica muito mais barato para o usuário final, fica mais barato também para o próprio fornecedor daquele produto, tá? Mesmo porque quando vai se comercializar esse tipo de produto, então você não vende um produto inteiro, né? O fornecedor, ele vende partes daquele produto como serviço, né? Ou seja, ele vai vender de acordo com a utilização do cliente, do usuário final. Então isso traz vantagem para os dois lados. Por isso, a computação em nuvem também é uma ótima solução para empresas que estão dando seus primeiros passos. Se você lançar um site e ele tiver 10 acessos diários, o seu custo vai ser baixinho. Se você tiver 1 milhão de acessos, vai pagar o proporcional e a estrutura estará disponível para qualquer necessidade. Se eu não quiser ter na minha empresa ou na minha casa, eu posso simplesmente alugar isso de uma outra empresa, pagar pela utilização. Então eu quero ter um determinado servidor, não preciso comprar uma máquina, deixar na minha casa, fazer manutenção, fazer backup e fazer todos os itens aí que são trabalhosos e custosos. Eu posso simplesmente contratar essa empresa, mas pagar só pelo aquilo que eu utilizar. Os benefícios da computação em nuvem não param por aí. Enquanto a sua máquina caseira pode pifar a qualquer momento e você perder algum documento, as máquinas na nuvem têm backups e estruturas muito mais robustas para fazer com que esse risco seja mínimo. Agora que você já conhece melhor a computação em nuvem, acompanhe no Canaltech todas as novidades sobre o assunto. Como falei, esse vídeo é bastante resumido. Então foi interessante colocar na nossa apresentação. Agora eu vou estar falando sobre os tipos de serviços de nuvem. O primeiro é o software como serviço, o SaaS. Essa modalidade, o usuário recebe o software como serviço sem precisar utilizar computadores e ou servidores. Pode ser gratuito ou pago dependendo do tempo de utilização. É menos custoso, já que o usuário não precisa investir no hardware e apenas no software, e ainda assim somente enquanto estiver no uso do serviço. Um dos exemplos desse software de serviços é o
HP SaaS e o Oracle SaaS. Outra forma do tipo de serviços de computação em nuvem é essa plataforma como serviço. Essa daí é bastante usada. São as plataformas que fornecem ferramentas e APIs de desenvolvimento de software. Quem utiliza esse serviço pode desenvolver e implementar aplicações que ficarão acessíveis na internet. As plataformas fornecem banco de dados, armazenamento de servidores virtuais, etc. Um dos exemplos dessa plataforma de serviço é o Microsoft Azure. Outra também que agora está sendo bastante utilizada é o Database as a Service, que é o banco de dados como um serviço. Um dos maiores problemas enfrentados por desenvolvedores de bancos de dados é a extensão do banco de dados, já que os físicos têm sempre a sua limitação. Muitas vezes pode tornar uma terrível dor de cabeça essa limitação no banco de dados. Com o serviço de banco de dados em nuvens, a aplicação do banco de dados torna-se mais flexível. O DBA pode expandir a qualquer momento o seu banco de dados. Um exemplo desse banco de dados como serviço é o MS SQL Enterprise 2014, que já vem integrado na nuvem. Outro serviço é a infraestrutura como serviço. Ele é bastante parecido com o plataforma como serviço, mas o foco é a estrutura de hardware ou de máquinas virtuais, com o usuário tendo inclusive acesso aos recursos de sistemas operacionais. Um dos exemplos de infraestrutura como serviço é o Software Layer da IBM. E por fim é o Testing como serviço, TAAS. É um ambiente de testes disponibilizado em nuvens. O serviço pode ser completamente terceirizado ou não. Por exemplo, você pode obter uma plataforma desse tipo e realizar todo o processo de testes. Caso deseja, a prestadora desse serviço de sistema fornece também uma equipe de testes. Um exemplo desse teste como serviço é a Oracle Test as Service. Vamos para a segunda. Aqui as vantagens da computação em nuvem. O vídeo apresentou bastante vantagens. Como já tinha dito a você, esse caso de a elasticidade, né? Que os servidores das nuvens são bastante robustos e dá bastante elasticidade ao usuário. O agrupamento de recursos também, que pode ser chamado como resource pooling, o acesso amplo aos recursos da rede e o autosserviço, self-service baseado na demanda. As desvantagens: os dados não ficam mais privados na rede corporativa, o que nesse caso aí muitas pessoas ficam desconfiadas da segurança, pode ser invadido. Alguns sites também são propensos a ataques e tem os altos níveis de segurança nunca vão ser garantidos. Por enquanto não são garantidos, né? Não posso dizer que nunca. Essa parte, a primeira parte foi falando sobre a computação em nuvem. Agora eu vou passar a falar agora sobre a virtualização. Essa tecnologia pode ser definida como a criação de um ambiente virtual que simula um ambiente real, capaz de rodar diferentes sistemas operacionais dentro de uma só máquina. Nos dias de hoje, a virtualização é muito importante, pois ela aproveita ao máximo a capacidade do hardware. Assim como a computação em nuvem, eu apresentei um vídeo, eu vou apresentar esse vídeo. Mesmo ele sendo da VMware, que é uma das maiores, se não for a maior empresa de virtualização hoje no mercado, mas também existem as outras, que é o
que é da Oracle, como VirtualBox, dentre outras. Vou estar apresentando um vídeo que fala resumidamente vantagens da virtualização. Ao longo dos anos, a complexidade de TI aumentou, pois sua eficiência diminuiu. A virtualização reverte essa tendência e simplifica a infraestrutura de TI. Agora você faz mais com menos. A virtualização permite executar seus aplicativos em menos servidores físicos. Com a virtualização, os aplicativos e sistemas operacionais são armazenados em um container de software separado, chamado máquina virtual ou VM. As VMs são totalmente isoladas. Contudo, as redes, o armazenamento e as CPUs dos recursos de computação ficam em pulso e são fornecidos dinamicamente a cada VM por um software chamado Hypervisor. Todos os aplicativos têm o necessário para obter o desempenho máximo. Você não precisa de tantos servidores, já que todos são executados em capacidade máxima. O cálculo e a sobrecarga de hardware diminuem muito, enquanto a melhora no desempenho dos aplicativos é acentuada. O resultado? Maior valor com custo menor, menos complexidade e manutenção mais rápida. Dedique mais tempo a inovações que atendam às necessidades reais de negócios. Mas nem todos os tipos de virtualização são iguais. A VMware é a plataforma mais confiável e mais amplamente implantada, tanto para empresas de pequeno porte quanto para as maiores corporações. Nossa tecnologia é a mais desenvolvida, confiável e repleta de recursos, à frente de qualquer outra. Obtenha o dobro ou o triplo dos melhores níveis de serviço em cargas de trabalho pesadas com a VMware. O gerenciamento de TI é simplificado. Tarefas que demoravam a noite toda podem ser feitas rapidamente à tarde, destinando mais tempo para inovações e deixando a noite livre para você ficar com a sua família. Ninguém fica impassível com o tempo de inatividade de aplicativos, e a virtualização VMware garante que isso não ocorra. A alta disponibilidade e tolerância a falhas são integradas diretamente à plataforma. Se um servidor falha, seus aplicativos não param de funcionar, sem tempo de inatividade, perda de dados ou intervenção humana. A virtualização VMware oferece as maiores economias, permitindo que você execute um número maior de aplicativos em menos servidores, com o menor custo de virtualização do setor. E, melhor ainda, as economias e a eficiência aumentam a cada aplicativo virtualizado. É claro que proteger a TI contra invasões é essencial. Por isso, a VMware protege os dados e aplicativos virtualizados com segurança unificada e fácil de usar em todos os níveis. De fato, a proteção da VMware deixa seus bens virtuais mais seguros do que os ambientes físicos mais protegidos. Hoje, a virtualização é essencial para o ambiente de TI. Ao mesmo tempo, desenvolver e proteger sua empresa significa escolher a solução de virtualização de maneira sensata. Escolha a plataforma de confiança que fornece os maiores benefícios, a maior economia e a mais alta capacidade de resposta para a sua empresa. VMware. Como eu disse, o vídeo foi feito pela empresa VMware, mas existem outras que têm a mesma utilização, as mesmas características. Eu vou estar falando agora sobre os tipos de virtualização, que a gente, resumidamente, é a virtualização completa e a paravirtualização. Na virtualização completa, o sistema hospedado desconhece a existência da máquina virtual e atua como modificação, como se estivesse executando diretamente sobre o hardware. Não necessita de modificação no sistema operacional para executar sobre o monitor da máquina virtual, ou hypervisor. Assim, o sistema não precisa lidar com nenhuma adequação e trabalha como se houvesse virtualização, como se não houvesse virtualização ali. O problema é que esta abordagem pode ter algumas limitações consideráveis. Todas as instruções executadas pelo sistema hóspede devem ser testadas na máquina virtual para saber se elas são acessíveis ou não, o que acaba acarretando um custo alto de processamento. Uma vez que o monitor da máquina virtual utiliza dispositivos de virtualização que atendem a uma gama de aplicativos, por isso possui uma baixa
especialização. Assim não é possível ter o máximo desempenho desses aplicativos. Por exemplo, quando o Hypervisor não consegue suportar determinada instrução privilegiada, ou quando um recurso de hardware não pode ser plenamente acessado por não haver drivers na virtualização capazes de garantir a sua compatibilidade. Já para a virtualização, ao invés de emular um ambiente de hardware completo, a paravirtualização age como uma camada fina, que garante que todos os sistemas operativos hóspedes partilhem de recursos do sistema convidado. Nessa técnica de paravirtualização, a máquina virtual não tem ideia do equipamento físico original. Para que o sistema hospedado possa enviar as instruções mais simples diretamente para o hardware, restando apenas as instruções de níveis mais altos para serem interpretadas pelo MMV. A paravirtualização é menos flexível, pois carece de modificações no sistema operacional convidado. Porém, o fato do sistema operacional convidado saber que opera sobre uma máquina virtual e passa as instruções mais simples, o que é uma vantagem sobre a virtualização completa. Vou falar agora sobre as vantagens da virtualização. Um ponto que também é um ponto forte e um ponto fraco, né? A segurança. Usando máquinas virtuais pode ser definido um ambiente para executar um serviço de vulnerabilidade. Nesse caso, como as máquinas virtuais são encapsuladas, ela não tem acesso diretamente no hardware, o que traz uma segurança ao equipamento. Outro lado da vantagem é a confiança e disponibilidade. A falha de um software não prejudica os demais, no caso da máquina virtual. O custo é possível aí reduzir com a virtualização de 29% a 64% no custo se você fosse substituir por máquinas físicas. Adaptação a diferentes cargas de trabalho, como o vídeo foi explicado ali, o Hypervisor faz o balanceamento aí do uso do hardware, que é uma das vantagens. O suporte a aplicações legadas. Quando uma empresa decide migrar de sistema operacional, é possível manter o sistema operacional antigo sendo executado. Nesse caso é uma das vantagens. No caso das desvantagens, a segurança também, como eu tinha dito, apesar de ter sido citada como vantagem, né, a virtualização também tem sua fraqueza no quesito de segurança. Hoje em dia as máquinas virtuais são menos seguras do que as máquinas físicas, justamente por causa da VMM, pois o sistema operacional hospedeiro tiver alguma vulnerabilidade, todas as máquinas virtuais que estão hospedadas nessa máquina ficam também vulneráveis. O gerenciamento também é citado como uma desvantagem, pois os ambientes virtuais necessitam de ser instanciados e monitorados, configurados e salvos, gerando a necessidade de grande investimento. E o desempenho, né? As instruções, como tinha citado nos tipos de virtualização, é uma chamada externa de software
de sistemas operacionais e o hardware gera um custo de processamento nessas instruções, então pode ser citado aí como uma desvantagem. Foi um vídeo resumido sobre a nossa pesquisa. Espero que tenha os vídeos também apresentados trouxe bastante explicação, então é isso. Fico por aqui, meus agradecimentos aí ao professor Carlos Silveira.